de funcionar, mas sobre a égide da má-fé. E os clubes de futebol são entidades centenárias. Eles não podem ser tratados como uma sociedade irregular, uma sociedade incomum. E ainda tem o seguinte agravante, que numa sociedade incomum, o sócio responde solidária e ilimitadamente pelas dívidas do clube. Cabe aqui uma interpretação se o associado do clube é sócio da entidade. Tem os associados patrimoniais. Como é que fica esse tipo de coisa? Então, isso para nós me parecia um excesso absolutamente nefasto. Então, nós suprimimos, quer dizer, sugerimos a supressão, acatado pelo relator, de tirar esse artigo da lei. E acho que me parece muito sensato isso, né? Porque de maneira alguma se pode obrigar uma entidade a se transformar numa empresa. Pode incentivar. Você pode dar benefícios, mas aí você tem que dar a ele também, com o perdão do trocadilho, o benefício de escolher ou não isso. Né? E isso estava criando um contencioso muito grande, contencioso fiscal, porque o regime tributário de uma sociedade incomum é muito maior do que uma sociedade irregular. Agora, o clube pode, especificamente em relação ao futebol, criar um modelo de administração? Eu acho que deve, não pode. Eu acho que os clubes têm que começar a rever o seu modelo de administração, tornando esse modelo um pouco mais contemporâneo. Eu acho que o grande problema do clube de futebol ainda está no seu estatuto, na sua origem, que guarda um pouco os vícios da sua fundação. Né? Que os diretores, amigos, 30 diretores na empresa, um conflito entre o saber e o poder, quem pode não sabe, mas quem sabe não pode. Então esse ambiente interno é um ambiente onde prevalece o amadorismo anacrônico que suga a energia do clube. Agora, além desse amadorismo, eu lhe pergunto, deputado, como pode ser, que mecanismos existem para que o clube fique, estou dizendo o clube como entidade, fique protegido do mau dirigente, daquele que lesa o patrimônio do clube, daquele que administra financeiramente o clube de forma irregular, enfim, que às vezes sai até sob suspeita, enfim, respondendo a processos internos. Deputado, pedi só, o senhor vai responder, me desculpe interrompê-lo, a gente vai mostrar isso, porque é exatamente o nosso próximo item. Você vê que está entrosado o pessoal aqui. Os dirigentes de entidades desportivas profissionais respondem solidária e ilimitadamente por atos ilícitos ou de gestão temerária. É a pergunta do Paulinho. Olha, esse assunto é um assunto importante, um assunto que está na mídia. Até alguns experts aí na área da imprensa colocam que foi retirado do projeto, da Lei Pelé, penalidades aos dirigentes que exercem má gestão. Não é verdade. O artigo 27, que trata desse assunto, ele está íntegro, não foi retirado uma vírgula, que penaliza os dirigentes pela má gestão, onde eles até assumem com seus bens pessoais pela gestão, má gestão frente ao clube, por atos ilícitos, por uma gestão temerária. Tudo isso está na lei, não foi retirado nada. Portanto, o dirigente ele tem responsabilidade com a sua gestão. Isso está no Código Civil. Todas aquelas penalidades e as responsabilidades que estão no Código Civil estão ressalvadas nessa lei. E nesse caso, quem responde que figura responde? É o presidente do clube? O presidente do clube. Essa que é a figura responsável pela má gestão, pelos desvios de recursos, pelos desvios de patrimônio do clube. Então ele responderá com seus bens pessoais. E serão nulos todos os seus atos que dizem respeito a uma lesão ao clube. Vou colocar um e-mail que chegou aqui agradecendo mais uma vez a participação do pessoal pelo e-mail, pelo Twitter. Muito legal contar com a sua participação. A gente procura às vezes, muitas vezes você manda uma pergunta, o cara manda uma pergunta e fica bravo porque a gente não pôs aquela pergunta. Mas muitas vezes essa pergunta já foi feita aqui, ou por nós, ou por outro telespectador, e são os mesmos temas, né? Sinta-se representado. Sinta-se representado, exatamente. Foi muito bem, Vilarão, agora. Parabéns, Vilarão. Muito rápido a sua entrevista. Chegou um e-mail para a gente aqui. Gostei muito do programa, pois estou me formando em Direito e pretendo atuar na área do Direito Desportivo. Vocês estão defendendo muitos clubes, mas a realidade é muito dura para os garotos que estão começando no futebol, principalmente nos clubes pequenos. A lei deveria valorizar os atletas e não os clubes ou empresários. Qual é a opinião de vocês a respeito desse tema? Pergunta o Tiago, de Macaé, no Rio. A lei está mais preocupada com os clubes do que com os jogadores ou não? Tiago, né? Tiago, de Macaé. Tiago, eu não faço a leitura que você está fazendo com relação a esse tipo de situação. Quer dizer, o fato de o clube oferecer
todos esses benefícios na formação de um cidadão já é algo que ele não teria em qualquer outro tipo de atividade, né? Então, o fato de ele ter escola, ajuda de custo, frequência escolar, alimentação, convívio familiar, seguro de vida pessoal, enfim, tudo isso é uma atenção especial para o atleta em formação. Então, é um cuidado que a lei teve. Obviamente que, na contrapartida, o clube também quer ter os ressarcimentos de todos esses custos que foram investidos nessa formação. Então, a lei procurou exatamente isso. Não proteger o clube formador, mas principalmente o atleta em formação. Uma outra questão que surgiu para mim agora, deputado e Dagoberto, a partir do momento em que a lei for sancionada pela presidente Dilma Rousseff, ela tem efeito retroativo a alguma data ou não? É a partir da data em que a lei for sancionada? A partir da data que ela é sancionada. As alterações passam a valer apenas a partir daquela data. Então, porque uma das preocupações que me parece que ficaram evidentes aqui, entre elas está a questão do enorme passivo trabalhista que tem os clubes, por questão daquilo que a gente falou da CLT, né? Você não pode simplesmente pegar o jogador de futebol e jogar em cima de uma lei. O cara fica lá 2, 3 meses num clube e sai em litígio com o clube, brigou com o técnico, com o diretor, vai embora, entra com uma ação contra o clube pedindo adicional de insalubridade, adicional noturno, horas extras, isso, aquilo, tudo. E os clubes estão entupidos de passivos trabalhistas, né? Às vezes tem que pagar mesmo, porque fizeram coisas erradas. Em outros casos, a lei acaba punindo. Então, me parece que isso também esteve caminhando com vocês nesse projeto, né? Sem dúvida. Eu não sou advogado para poder analisar o aspecto jurídico, mas estar na lei uma nova condição dessa relação ajuda muito na defesa dos clubes. Agora, deputado, a gente falou agora um pouquinho, como o Nori diz, acabou de ocorrer. O senhor ressaltou que a responsabilidade do dirigente, no caso o presidente, não saiu da lei, sempre esteve ali. Sim. Ao longo desses 13 anos de lei, algum dirigente, algum presidente foi punido efetivamente por algum ato ilícito à frente de um clube? Olha, se você me faz essa pergunta, eu não tenho nenhum exemplo para lhe dar. Mas cabe aí a justiça, está aí à disposição para que seja recorrida à justiça para que ela puna. Há um caso recente, eu não me lembro do nome, do José Luiz Lorenzetti, presidente do Guarani. Sim, a justiça, 2 semanas atrás. Há cerca de 15 dias, ele foi obrigado a ressarcir o Guarani, em primeira instância, claro, no valor de 3 milhões de reais. Ele pode recorrer, a justiça vai analisar, mas há um caso específico em relação a isso. Preciso fazer mais um intervalo, Paulinho. Daqui a pouco a gente volta e já convido você a acompanhar na volta do nosso bloco uma entrevista que o Felipe Diniz, nosso repórter, fez com o Lucas, jogador do São Paulo, que esteve aí nas manchetes em relação ao novo contrato que ele fez com o São Paulo, com uma multa rescisória milionária. Então, a gente vai avaliar isso e que impacto tem as mudanças que estão sendo propostas na Lei Pelé em relação a esse caso específico do Lucas, que pode ser replicado em vários outros jogadores. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com a Arena Sport TV, que hoje debate a Lei Pelé, as relações de trabalho entre os clubes e os jogadores de futebol. Um dos assuntos mais comentados nos últimos dias em relação ao futebol brasileiro envolveu o Lucas, esse garoto muito bom de bola, revelado pelo São Paulo, ex-Marcelinho, né, que mudou de nome, inclusive, mas felizmente não mudou de futebol, né, continuou jogando bem, sendo Marcelinho ou sendo Lucas. E o São Paulo, para proteger o seu patrimônio, tomou uma medida aí de aumentar o salário do Lucas, aumentar a multa, citar ou criar uma nova multa rescisória. O Felipe Diniz, nosso repórter, conversou com o Lucas, que falou sobre esse tema. Alô pessoal do Arena Sport TV, nesse programa especial sobre a Lei Pelé, eu tenho um convidado muito especial, Lucas, meia do São Paulo, hoje o jogador mais caro do país. Como é que surgiu o empresário, teu empresário é o Wagner Ribeiro, como é que ele surgiu na tua vida, Lucas? Foi um amigo do meu pai, né, que falou de mim pra ele foi ver uns jogos meus e gostou, resolveu trabalhar comigo, né? Ele conversou bastante com meu pai, comigo, a gente sentiu confiança e estamos aí até hoje. Quando você era novo ainda, mais novo do que é hoje, ainda no São Paulo, você foi emancipado, né? Para conseguir fazer um contrato mais longo. Como é que foi isso? Você, na época, se sentiu tranquilo para fazer? Na época eu me senti tranquilo, né? Não sabia dessas leis, nada, né? Tinha um contrato de 3 anos com São Paulo, daí eles resolveram me emancipar
Logo depois fizeram um contrato de 5 anos e eu, sem saber de nada, assinava, né? Assinei, a gente sentiu confiança, porque na época me ajudava bastante, a parte financeira também, e resolvemos assinar. Como é que foi a sua troca? Você começou no Corinthians, depois foi para o São Paulo. Nessa troca, teve participação do empresário? Foi uma decisão sua? Como é que foi? Não, foi uma decisão totalmente minha, até porque não conheci o Wagner na época ainda. Eu conheci o Wagner depois que cheguei no São Paulo, depois acho que do primeiro ano no São Paulo que eu conheci o Wagner. Então foi uma decisão totalmente minha, eu optei pela estrutura do São Paulo e até porque era bem melhor para mim. Como é que você pensa em cuidar, administrar a tua carreira daqui para frente? Você prefere deixar tudo na mão do Wagner? Você prefere participar de tudo, saber de tudo? Como é que funciona isso? Não, meu pai sempre está participando de tudo e eu também sempre pergunto pro meu pai sobre tudo que acontece comigo, né? Me preocupo muito em jogar só meu futebol, mas essa parte eu também procuro estar por dentro, nas reuniões que acontecem, nas propostas que existem. E meu pai também, ele tá, toda reunião que tem, ele está sempre junto, ele está sempre opinando, está sempre por dentro. E eu também, me preocupo bastante com essa parte também, né? Muito obrigado ao Lucas, boa sorte nessa continuação do São Paulo. Voltamos aos estúdios do Arena Sport TV. Muito obrigado ao Felipe Diniz. É extremamente esclarecedora essa entrevista, porque ela é um resumo de quase tudo que a gente falou por aqui, né? Há essa questão do Lucas, que houve uma emancipação dele para que ele pudesse assinar um contrato, né, mudar de empresário e tudo mais. A nova lei, ela prevê casos como esse também? Não, ela prevê. Basicamente, a cláusula penal acaba sendo um mecanismo de proteção do próprio clube, né? Então, você tem dentro da cláusula penal um valor para transferências nacionais e um valor para transferências internacionais. O valor da transferência nacional ela é produto de um cálculo em cima do salário. Então, se o clube percebe que o atleta está atingindo um estágio mais avançado, o próprio clube chama o atleta para melhorar o seu salário e, com isso, aumentar a sua cláusula penal para transferências nacionais. As transferências internacionais não dependem de cálculo nenhum, mas ela tem que estar sendo acordada com o atleta. O Lucas tem 18 anos, para a gente esclarecer, ele é em agosto, ele é nascido em agosto, dia 13 de agosto. E isso é um assunto muito legal levantado aqui e trazido pelo Dagoberto. Então, para transferência internacional, o clube tem que sentar com o jogador, com quem o representa e falar assim, imagino que deva chegar a um sido consenso, né? Isso que aconteceu com o Lucas, né? Porque 180 milhões de reais são valores absolutamente inviáveis para o mercado nacional, né? Nenhum clube brasileiro tem 180 milhões de reais para dar para um jogador. E muitas vezes nem se chega a esse valor, né? É um valor, entre aspas, fictício para proteger o clube e de repente aparece uma proposta de 90, digamos que é um valor, o clube comprador a sentar na mesa. Digamos que é um valor para iniciar a negociação. Isso. Né? Não vai se fechar ali. Agora, o que me chama a atenção também é assim, o Lucas me parece o mais bem acabado exemplo de um jogador que está sabendo cuidar da sua carreira, a carreira não está depositada completamente nas mãos do empresário, ele citou várias vezes, tem o pai dele, enfim. Ele exemplifica um modelo de relação que é muito comum hoje entre os jogadores.